Visite a sala do aluno deste treinamento no site da Universidade Corporativa Banco do Brasil para ter acesso ao conteúdo complementar e informações a respeito da VA, Verificação de Aprendizagem. Site uni.bb.com.br. Área restrita para funcionários, sala do aluno. Envie perguntas e comentários. Participe e ajude a ampliar o conteúdo complementar deste treinamento. Telefones 61 3310 5436 e 3310 5438. E-mail dineve@bb.com.br. Assunto: Rede Aberta 27, BB Crédito Imobiliário. Correio CISBB, prefixo 9973, título: Rede Aberta 27. Olá, pessoal. Estamos iniciando o último bloco do Rede Aberta 27, BB Crédito Imobiliário. O Rede Aberta é resultado do esforço de todos nós. Por isso, tenha certeza que sua participação é muito importante para a produção de cada programa. Participe enviando sua pergunta. A resposta será dada durante o último bloco ou enviada diretamente a você pela Dineve. Estão aqui no estúdio colegas que vieram de vários pontos do país para participar do programa como convidados. Fábio, Bregolin, João, Evelyn e Rudinei. Também está conosco neste último bloco o colega Odair Ferreira, da Unidade de Suporte Operacional Brasília, Distrito Federal. Olá, Odair, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Prazer estar aqui participando de mais esse Rede Aberta, debater os assuntos do crédito imobiliário. Também está conosco o palestrante José Pereira. Olá, Pereira. Olá, agradeço o convite de participar desse programa que vai tratar de crédito imobiliário, esse importante segmento do mercado que viabiliza recursos para o setor da construção, muito importante para o país, para gerar empregos e também viabiliza a realização de um dos principais sonhos de todo brasileiro, que é a aquisição da moradia própria. Agora vamos responder às perguntas que nos chegaram de todo o país. Por favor, Fábio. Olá, pessoal. Primeira pergunta, a pergunta que veio de Manuel Palmas, Paraná, o Rudinei vai responder para a gente. O Manuel ele quer saber, é possível o uso do fundo de garantia na compra de imóvel fora do local de trabalho? Manuel, muito obrigado pela sua participação e um grande abraço para o pessoal do Paraná que participou do programa enviando suas perguntas. Com relação à localização do imóvel, a regra do FGTS permite sua utilização somente quando se tratar de imóvel localizado naquele município onde a pessoa trabalha ou onde ela reside, desde que comprovadamente há mais de um ano. Isso também vale para os municípios limítrofes e também região metropolitana. Vou citar um exemplo para vocês, próprio Paraná. As cidades de Curitiba e São José dos Pinhais. Digamos que uma pessoa trabalhe em Curitiba e more em São José dos Pinhais, desde que comprovadamente há mais de um ano. Essa pessoa pode estar adquirindo um imóvel pelo FGTS no município de São José dos Pinhais. É claro que também ela deve estar atenta às demais regras de utilização do FGTS. Por exemplo, não possuir outro imóvel no seu nome, não possuir nenhum outro financiamento no sistema SFH em qualquer localidade do Brasil e também que esse imóvel que ela esteja adquirindo não tenha sido objeto de utilização do fundo de garantia nos últimos 3 anos. Agora eu vou responder a pergunta da George, da agência Chapecó, em Santa Catarina. Como é feita a liquidação do financiamento com composição de renda em caso de falecimento de um dos proponentes? Bom, Jorge, primeiro a gente tem que lembrar que o MIP, que é o Morte e Invalidez Permanente, é um seguro que visa liquidar o financiamento no caso de morte ou invalidez permanente de um dos proponentes. Cabe lembrar que invalidez permanente é aquela que impede o proponente, no caso, de exercer a sua profissão. O que acontece no caso do financiamento, onde um dos componentes, no caso do financiamento, ele falece? Primeiro, na hora de fazer o cálculo dessa proporcionalidade, vou explicar melhor. O que acontece? Essa indenização ela é feita conforme a participação de cada um dos proponentes no financiamento. Por exemplo, se o financiamento está comprometendo 60% da renda do marido e 40% da renda da esposa, essa liquidação desse contrato vai acontecer da mesma forma, obedecendo essa mesma proporção. Então, se o marido vier a falecer, o contrato ele vai ser liquidado em 60% do seu valor, do seu saldo devedor. Caso aconteça esse sinistro com a esposa, ele só vai ser liquidado 40% do financiamento. O restante
é feito, as prestações continuam ocorrendo normalmente, acontecendo esse abatimento no saldo devedor. Agora, a pergunta que vem lá do Zeca, da agência Parque dos IPs, em Dourados, Mato Grosso do Sul, o Pereira vai responder para a gente. É possível a transferência de financiamento imobiliário contratado em outro banco para o Banco do Brasil? Zeca, é possível e existem duas situações previstas em legislação onde isso pode acontecer. Uma das situações é o que se chama de cessão de crédito. O banco pode, por negócio, adquirir um crédito que foi originado por uma outra instituição. Então, é uma transferência que ocorre entre instituições. Nesse tipo de operação, o banco que está comprando, no caso o Banco do Brasil, ele tem que ir no cartório e averbar a operação para que ela passe a ficar constante no nome dele e ela possa, ocorrendo algum problema, ter a realização, poder executar a garantia. Existe um outro tipo de possibilidade também, que aí não é uma relação de banco com o banco diretamente, ela se inicia pelo mutuário. Até tem uma palavra que está muito em moda, a imprensa comenta muito, que é o que se chama de portabilidade. Aí o procedimento é um pouco diferente, porque é uma demanda que o financiado, que é a pessoa que tem o financiamento, está querendo fazer. Então, nesse caso, existe a necessidade de aquela operação que existia no banco, que originou a operação, ser quitada. Então, eles têm que ir no cartório, fazer a averbação, cancelar a operação com o banco anterior e constituir uma nova operação, no caso aí, do Banco do Brasil. Essa operação ela vai ter custos de registro, já que você está quitando uma operação e iniciando outra. Além disso, a gente acabou de comentar aqui, por exemplo, a questão de utilização de recursos do FGTS. Nessa segunda operação, a regulamentação ainda não é muito clara em relação a se essa segunda operação, o mutuário vai ter as condições normais de utilização do fundo. Então, é importante verificar isso também, para que o mutuário, muitas vezes, faça a operação e depois ele queira utilizar uma prerrogativa que ele possa não ser enquadrado. Então, é importante observar, nessas situações, alertar a pessoa que vai fazer a portabilidade, alertar a pessoa para as questões dos custos que vai ter de registro, importante, e ver se aquela operação que ele tinha a possibilidade, se não tinha a possibilidade de usar o FGTS, não tem problema, mas se tinha essa faculdade para que ele não perca esse dispositivo e depois ele acabe tendo problemas. Mas são duas possibilidades e acho que bastante viáveis. Obrigado, Pereira. A próxima pergunta a gente vai fazer para o João e foi encaminhado pelo Adem da agência Partenon no Rio Grande do Sul. A alçada para avaliação do imóvel pode ser repassada para a agência com o objetivo de agilizar o processo, a exemplo do projeto urbano? Adem, obrigado pela pergunta. Um abraço aí para os colegas do Rio Grande do Sul. Veja bem, as operações de crédito imobiliário do projeto urbano têm características bem diferentes. No caso do projeto urbano, as operações são operações de prazo no máximo de 5 anos. O que acontece? A agência emite um relatório de opinião de valor. Esse relatório tem a definição dele, serve para subsidiar o banco com relação à garantia. A garantia que o cliente está oferecendo em relação ao que o banco exige. Já nas operações de crédito imobiliário, são operações de 15, 20 anos, às vezes mais, a avaliação do bem, no caso imóvel, tem que ser feita por questão de normas do órgão regulador, principalmente quando tem a utilização do fundo de garantia, tem que ser feito por um especialista da área, no caso, o engenheiro. Por que isso? Você tem que avaliar a questão do imóvel, onde ele está localizado, a situação, se tem rachadura ou não, as condições da construção, enfim, tem muita especificidade que é importante que seja feita por um especialista da área. Obrigado, João. Agora a gente vai fazer essa pergunta para o Odair e vem da Marisa, lá de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Como pode ser feito o acompanhamento das operações após o encaminhamento ao CSO São Paulo? Marisa, obrigado pela pergunta, é um excelente tema, porque diz respeito ao acompanhamento da operação, que a gente acredita que é extremamente importante para o sucesso do crédito imobiliário. Atualmente, o acompanhamento ele deve ser feito preferencialmente através do consultor de crédito imobiliário que atua atendendo a sua praça. Caso não tenha um consultor de crédito imobiliário atendendo a sua praça, você pode recorrer diretamente ao CSO São Paulo. Nesse momento é importante frisar, conforme dito pelo Castro Júnior no módulo 2, que a USE está implementando no CSO São Paulo uma solução que vai permitir o acompanhamento pela agência de todo o processo, desde a fase inicial da primeira entrada da documentação no CSO até
a fase final de liberação do crédito. Nesse ponto, a gente ressalta que o acompanhamento vai poder ser feito sobre todas as fases do processo, os tempos que incidem sobre cada etapa, a existência de eventual ocorrência durante esse período e também sobre a atuação de todos os intervenientes. Outro recurso bacana dessa ferramenta é que vão poder ser acompanhado também a quantidade de operações de cada agência, de cada superintendência que está em análise no CSO. E ainda vai permitir o acompanhamento do nível de originação, ou seja, a qualidade da originação vai ser medida através do acompanhamento das diligências. Então, a gente acredita que com essa ferramenta, a agência vai ter em mãos um instrumento poderoso para auxiliar no atendimento ao cliente e na agilização do crédito imobiliário. Agora, a pergunta que a Evelyn vai responder vem também lá do Adem, da agência Partenon, Rio Grande do Sul. Nos casos de divergência entre o valor de avaliação e o valor de compra, é possível flexibilizar o valor avaliado até determinado percentual? Oi, Adem, olha só. O enquadramento da operação de crédito imobiliário, ela é efetuada exatamente pelo valor da avaliação. Então, esse valor, ele vai constar no contrato de compra e venda, no instrumento de crédito, assim como tanto o valor de avaliação quanto o valor de compra e venda. Então, esse valor de avaliação, ele não é passível de flexibilização, tá? Esses casos de divergência entre o valor de avaliação e o valor de compra e venda, por muitas vezes podem gerar alguma dificuldade, tá? Em função de que é uma expectativa do cliente de que o valor acordado de compra e venda seja o mesmo valor avaliado pelo banco. Nós tivemos uma situação em Santa Catarina que teve um desfecho bem legal por uma solução criativa encontrada pelo colega da agência, que foi o seguinte: foi feita uma avaliação do imóvel, essa avaliação atendeu as expectativas do cliente, ela ficou próxima ao valor de compra e venda, só que era um apartamento e esse valor estava muito próximo do limite do SFH, que na época era 350 mil. Então, essa avaliação foi feita e ficou muito próximo desse limite. O problema é que durante o processo foi verificado que tinha faltado a avaliação foi feita a avaliação do apartamento, era um apartamento, e não tinha sido feita a avaliação da garagem. Quando se deu por falta dessa avaliação, ela foi feita. Só que a soma da avaliação da garagem com mais a avaliação do apartamento resultou num valor superior ao limite do SFH. Então, essa operação acabou sendo desenquadrada sofrendo alterações nesse processo. O problema é que aí o cliente não gostou muito do que aconteceu, porque as taxas de juros mudaram, as condições mudaram em função da alteração do enquadramento da operação. Mas a solução que o colega da agência lá encontrou foi bem interessante, porque ele observou que a matrícula da garagem e a matrícula do apartamento eram distintas, eram diferentes. E o cliente tinha recursos suficientes, tinham recursos próprios suficientes para pagar a garagem. Então, a sugestão dele foi de que o banco fizesse o financiamento apenas do apartamento, como havia sido feito inicialmente, a avaliação apenas do apartamento. Então, assim foi feito, feito o financiamento do apartamento e no final deu tudo certo. É claro que nem em todos os momentos é possível atender as expectativas do cliente em relação ao valor da avaliação, comparando o valor da avaliação com o valor de compra e venda. Mas a gente precisa lembrar que essa avaliação é feita por uma empresa especializada, que tem critérios específicos, assim como nosso colega João citou, e que a gente precisa levar em consideração, uma vez que esse imóvel é a garantia do financiamento, né? Então, essa questão da avaliação, ela é uma questão delicada, mas que a gente precisa entender que ela é muito importante. Obrigado, Evelyn. Agora o Bregolin vai responder para a gente a pergunta da Célia Regina, de São José, Santa Catarina. Com a saque aprovada, o cliente resolveu comprar outro imóvel de mesmo valor. É necessário fazer outra saque? Obrigado, Célia, pela participação. Célia, nesse caso, não há necessidade de você gravar uma nova saque, porque quando você grava a saque, você não cita detalhes do imóvel, apenas o valor. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para citar 3 casos que devem sim ter uma nova saque gravada. Por exemplo, quando o imóvel escolhido, substituído, ele ultrapassa o valor, quando o valor do imóvel escolhido
provoca alteração na taxa de juros. Por exemplo, dentro do âmbito do SFH, nós temos taxas para imóveis de valor até 150 mil e taxa diferente para imóveis de 150 a 500 mil. Então, isso vai ter uma alteração significativa na taxa de juros. Outro caso, quando o valor financiado muda para maior. Se mudar para menor, não precisa, porque já está aprovado um valor superior, mas para maior, sim, você precisa fazer uma nova saque. E um outro exemplo é quando há alteração no prazo do financiamento, para maior ou para menor. Parece estranho aumentar o prazo, ter que fazer uma nova saque, porque diminui o valor da prestação, mas isso vai ter outras implicações na análise do crédito. Então, alterando o prazo do financiamento, para mais ou para menos, sim, você vai ter que fazer uma nova saque. Tudo isso porque vai implicar no cálculo da capacidade de pagamento do mutuário. A próxima pergunta, a gente pede ajuda do Pereira, e a pergunta vem de Rosana, agência Vila Belmiro, São Paulo. Existe alguma restrição para financiamento de imóvel em área da Marinha com laudêmio? Obrigado, Rosana, pela pergunta. Acho que é muito importante, tendo em vista a extensão do Brasil e a quantidade de cidades que ficam na orla marítima. Várias dessas áreas, elas pertencem à Marinha. Não existe nenhuma restrição. É possível até, imagina a gente não poder financiar no Vila Belmiro, fazer um financiamento em Santos. Acho que é claro que é possível. Mas é necessário também, no momento da análise, verificar se não existe nenhum impedimento para que aquele imóvel seja transacionado. É muito comum, ou existem algumas situações, por exemplo, onde a construção foi feita em área de preservação ambiental, né? Então, é necessário verificar se não tem nenhuma restrição para que a operação se realize. A transação de compra e venda, sendo possível, é possível o financiamento. Não só na questão de áreas vinculadas à Marinha, como algumas cidades históricas, algumas estâncias hidrominerais, cidades que têm tombamento, fazem parte do patrimônio histórico. É importante observar se aquele imóvel ele vai poder ser transacionado, porque depois ele pode apresentar algum problema, então se ele pode ter impedimentos a ser reconstruído. Então, tem algumas situações que requerem algumas observações e algumas análises um pouco mais detalhadas, mas tudo isso tem que ser feito para evitar problemas futuros. Não adianta você atender uma pessoa agora e no final você trazer, no final do financiamento, no meio do financiamento, aparecer um problema que acabe impedindo ou acabe trazendo uns transtornos. É importante observar nessas áreas se existe algum impedimento. E não existindo, o financiamento é apenas uma parte ou é uma forma de viabilizar a transação imobiliária que a pessoa poderia fazer se tivesse recursos próprios. Ela está recorrendo ao financiamento porque não tem o capital disponível para comprar à vista. Obrigado, Pereira. Agora o João, a gente vai pedir a ajuda do João novamente para responder a pergunta do Wagner de Goiôerê, do Paraná. No programa está sendo mencionado que o contrato ficou disponível em 20 dias. Quero saber como isso é possível, já que o somatório dos prazos, malote, avaliação, estudo, etc., demonstra-se impossível de ser praticado em 20 dias. Oi, Wagner, um abraço para vocês aí. Obrigado pela pergunta, é uma pergunta aí interessante, né? Há muito questionamento com relação ao prazo. Veja bem, em Juiz de Fora, lá na Gerev, Juiz de Fora, em Minas Gerais, o contrato foi assinado por 23 dias. Esse contrato contou aí prazo de remessa do malote, né, o trânsito do malote, estudo da operação, despacho pela agência, tá? A emissão do contrato, assinatura, e ainda teve uma diligência. Lá em Belo Horizonte, a plataforma conduziu uma operação que saiu com 20 dias. Veja bem, o que é importante a gente observar, né? O nosso prazo, o prazo do banco com o cliente, começa a contar a partir do momento que ele entrega a documentação, toda a documentação. E essa documentação tem que estar completa. Se você tem alguma dúvida na hora da análise, liga para a plataforma, liga para o CSO, peça ajuda ao jurídico pelo telefone. Se a documentação não estiver ok, devolva a documentação pelo cliente. Né? Não retenha uma parte dela. Devolva ao cliente e fala, olha, se você me trouxer tudo isso aqui perfeito, a gente vai agilizar o processo. Tá? Então, só lembrando, o Rodinei falou no bloco 2 sobre a questão de a importância de um cadastro completo, tá? Renda atualizada. Tá? Uma vez você está com o cadastro ok, renda atualizada, a SAC está aprovada, se a gente fizer uma originação bem feita, né? Analisar documento por documento, a gente tem toda a condição da operação ser liberada no prazo ágil, que vai deixar o cliente muito satisfeito e a agência ainda vai receber sua pontuação mais cedo na TB e no Sinergia. A próxima pergunta vai para o Rudinei, é do Valdecir de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Ele quer saber se a prestação do CDC impacta na prestação do crédito imobiliário. A resposta é sim. Toda operação de crédito leva em consideração a renda que a pessoa possui para
para efetuar o chamado cálculo da capacidade de pagamento. O que é a capacidade de pagamento? É a capacidade que a pessoa tem para honrar os compromissos que ele está tomando. Dessa forma, se ele já possui uma prestação de um CDC, uma prestação de um veículo ou qualquer outro financiamento, essa prestação vai acabar impactando a sua capacidade de pagamento e, consequentemente, vai diminuir o seu limite de crédito. Obrigado, Rudinei, pela resposta. A próxima pergunta vai para o Odair, é da Eva Jussara, de Caminho do Meio do Rio Grande do Sul. É possível centralizar o estudo das operações nas superintendências? Eva, o banco definiu seu modelo de suporte operacional visando ganhos de eficiência operacional que permitam oferecer maiores benefícios aos nossos clientes. Nesse sentido, o modelo escolhido foi aquele que procura liberar a mão de obra das agências para focar cada vez mais o atendimento ao cliente e a geração de novos negócios. E às superintendências, naturalmente, cabe o papel de coordenar o esforço da rede de agências sob sua jurisdição nesse sentido. Cabe ressaltar que o modelo de suporte operacional centralizado é experimentado com sucesso por várias instituições do mercado e nós acreditamos que o Banco do Brasil dará grande salto ao implementar esse modelo e, com certeza, vamos trilhar uma nova era de relacionamento com nossos clientes. Obrigado, Odair. João, você gostaria de complementar a resposta do Odair? Colega, veja bem, uma operação, como o Cássio Júnior falou, no bloco 2, uma operação de crédito imobiliário é uma operação simples. Tá? Qual que é o nosso papel lá na rede? Abordar o cliente, vender o produto e fazer uma originação bem feita da documentação. Documentação estando aqui, se a gente fizer uma conferência qualitativa e não só de quantidade de documentos, essa operação vai sair num tempo legal, o cliente vai ficar muito satisfeito. Tá? O que é muito importante? Originação bem feita. Esse é o caminho do nosso sucesso. Tá? Nós temos um produto legal, tá? O CSO está mudando a sua rotina junto com a uso. O caminho, todo o segredo nosso é originar com análise da documentação bem feita. Obrigado, João. Próxima pergunta vai para o Bregolin, a pergunta de Eduardo de Palmas do Paraná. Ele quer saber se para um imóvel com valor de 700 mil, onde o cliente deseja financiar apenas 100 mil, é possível enquadrar a operação na SFH? Obrigado, Eduardo. Posso dizer que infelizmente não. Para enquadrarmos uma operação no âmbito do SFH, nós precisamos atender cumulativamente duas exigências do Conselho, duas determinações do Conselho Monetário Nacional. Uma diz respeito ao valor, que o limite máximo é R$500 mil, e outra o valor financiado, que é no máximo R$450 mil. No exemplo citado por você, não dá para enquadrar porque o valor é superior aos R$500 mil, embora o valor financiado esteja abaixo dos 450, certo? Eu quero ressaltar que essas determinações, por serem do Conselho Monetário Nacional, são válidas para todas as instituições financeiras e não são possíveis de flexibilização. Próxima pergunta vai para a Evelyn. A pergunta vem do Sérgio, lá de Caruaru, no Pernambuco. Qual o percentual do FGTS que pode ser utilizado para amortizar parte das prestações mensais? Olha só. O FGTS, o recurso do FGTS, além de poder ser usado como recursos próprios para dar entrada no financiamento, ele também pode ser usado para amortizar as parcelas ou liquidar o financiamento, mas para amortizar as parcelas ele pode ser usado de duas formas. Uma forma é para amortizar o saldo devedor da operação. Então, nesse caso, o Banco do Brasil solicita o valor depositado na conta vinculada do FGTS, e o cliente escolhe se ele quer amortizar as parcelas, diminuir a quantidade de parcelas, ou se ele quer diminuir o valor da parcela. Essa é uma maneira. A outra maneira, e aí respondendo a sua pergunta, é com relação a amortizar um percentual de uma parcela. Então, funciona assim. Da mesma forma também, o banco solicita o valor ao gestor do fundo, que está lá na conta vinculada, mas você pode amortizar até no máximo 80% do valor da parcela, desde que esse valor ele tenha isso depositado na conta vinculada do FGTS, o equivalente a 12 vezes o valor de prestação que ele tem. Então, e aí o que acontece? Ele pode liquidar até 80% e os outros 20% teria que ser recursos próprios, 80% do FGTS e 20% dos seus recursos próprios em relação à parcela. Mas assim, isso às vezes é um pouco complicado da gente tentar
conceituar. Então, assim, vou citar um exemplo para poder facilitar o entendimento. Vamos supor que o cliente tenha uma prestação de R$1.000, né? Então, 80% de R$1.000 são R$800. Então, ele pode liquidar, amortizar, no caso, até R$800, no caso de uma parcela de R$1.000, desde que ele tenha depositado lá na conta do FGTS 12 vezes o valor da prestação, tá? O equivalente a R$9.600. Agora, vamos dizer então que ele não tenha os R$9.600 disponíveis na conta vinculada, ele tenha, digamos, R$4.800. Então, esse valor é dividido por 12, né? E aí ele pode amortizar a divisão, que no caso são R$400, ele pode amortizar 40% do valor da parcela, dividido em 12. Então, é mais ou menos assim que funciona a amortização no caso do FGTS. Obrigado, Evelyn. A próxima pergunta eu vou responder, vem do Valdecir, lá de Maracaju, do Mato Grosso do Sul. Ele pergunta quais os critérios adotados na avaliação do imóvel. Bom, esses critérios já foram mencionados pelo João, reforçado pela Evelyn também, mas eu vou repetir. No caso seria o seguinte, quais os critérios utilizados? É utilizados os critérios para verificar as condições físicas do imóvel, a sua localização, a qualidade desse imóvel, a sua depreciação e também as referências do mercado. Cabe ressaltar que esses critérios foram elaborados pelo pessoal do banco responsável pela área de engenharia e repassado pela empresa terceirizada. Eu gostaria de destacar apenas com relação à parte de avaliação, diz respeito a quando ocorre a divergências que já foram mencionadas aqui, uma orientação para vocês que estão aí na rede. Quando a avaliação do imóvel acaba sendo feito e o valor acaba reduzindo muito, ele é bem inferior ao que o comprador estaria adquirindo, alertem o cliente, questionem se de repente o cliente não está pagando por um imóvel um valor muito acima do que o próprio imóvel está valendo. Então, antes da gente questionar, o que a gente orienta também que poderia ser feito? Vocês ligarem para as imobiliárias da região, umas 2 ou 3, para saber se realmente esses valores eles estão compatíveis com a avaliação. Aí, posteriormente, se for visto que essa divergência, não, de acordo com essas informações das imobiliárias, dos corretores, é parecido com o nosso, levem esse fato para o seu cliente, porque às vezes ele está pagando um valor muito acima do que vale no mercado. Pereira, você gostaria de fazer um complemento dessa pergunta? Fábio, eu queria aproveitar a pergunta da Valdecir para dar algumas informações adicionais. Já ocorreram várias perguntas que tratam da questão de avaliação, já se falou muito em enquadramento da operação, tanto para a FGTS como para classificar a operação no âmbito do SFH. Então, essa questão da avaliação é um fator muito importante, porque o crédito imobiliário, ele é obrigado a seguir vários requisitos que são determinados pelo Conselho Monetário Nacional, e que o banco não pode flexibilizar. Então, é importante que essa avaliação ocorra e feita por empresas especializadas, porque a avaliação é importante para a garantia da operação em si, né? Então, o engenheiro tem que verificar se aquele imóvel vai estar em pé, vamos chamar assim, durante toda a vigência do contrato, né? Normalmente são 15, 20 anos, tem que observar se esse imóvel foi bem construído, se de repente ele identificar algum problema que se chama de vício construção, ele tem que anotar isso, para que não ocorra depois um problema de algum tipo de sinistro de danos físicos e venha a ter a cobertura negada pela seguradora. Vai trazer um transtorno tanto para o banco, que essa operação vai ficar sem garantia, quanto para a própria família, que vai ter que usar outros recursos para recuperar o imóvel. Então, isso é muito importante. É importante também a questão da avaliação correta para que o banco internamente ele classifique a operação entre, a gente já falou muito aqui, uma operação âmbito do SFH ou uma operação taxa de mercado, né? Então, é importante porque o banco tem limites do que ele capta na poupança para fazer operações no âmbito do SFH. Então, isso é verificado, é auditado pelo Banco Central, se a operação está classificada naquele grupo, é normal o Banco Central nas inspeções pedir, fazer uma auditoria e me dar o laudo de avaliação dessa meia dúzia de imóveis para ver se efetivamente eles estão classificados corretamente. Tem a questão, por exemplo, que foi colocada aqui, do enquadramento da operação para efeito de utilização do FGTS. Então, é importante que o laudo espelhe exatamente a operação está bem classificada
para que não tenha problemas depois de a operação ser glosada e acabe se verificando que não era possível, o mutuário não podia usar o FGTS. Então, é importante essa questão, muitas vezes até se comenta que ocorrem divergências de valores, ocorre demora na avaliação, mas é a avaliação da garantia por uma operação de muito longo prazo, então é importante que ela seja feita e principalmente feita por pessoas especializadas, por empresas que têm condições técnicas para avaliar não só o valor, mas a qualidade da construção. Obrigado, Pereira. A gente vai pedir ajuda novamente do Pereira para responder a pergunta do Fábio, lá de 4 Barras, no Paraná. O registro do pacto antinupcial no cartório é um documento obrigatório para proponentes com regime universal de bens? Obrigado, Fábio, essa pergunta, acho que ela é muito interessante. Na realidade, esse documento para transação imobiliária, para o financiamento imobiliário, ele não seria nem preciso. Só que a operação de crédito imobiliário, a transação, ela somente se concretiza quando ela vai no registro de imóveis e ela é registrada. E nesse momento, esse é um documento necessário, né, para viabilizar o registro. Então é importante que, mesmo não sendo determinante na transação imobiliária, o banco, estou percebendo que o banco já está pedindo esse documento durante a fase inicial, então acho que isso é importante, porque isso já vai evitar um transtorno futuro. É importante que a pessoa que está comprando apresente o documento, ou existem casos, às vezes, tem o pacto antinupcial que não está registrado, então se não está registrado, tem que registrar, né? Ou se já está registrado para pegar uma certidão de registro, também resolve, mas é importante antecipar isso, porque senão depois a operação se realiza, está toda fechada, não tem registro, o mutuário fica descontente porque ainda não tem o imóvel, o vendedor mais descontente ainda porque o banco ainda não liberou o recurso, porque também o Conselho Monetário Nacional determina que a liberação do recurso para o vendedor somente pode ocorrer após a formalização da operação, e a operação ela só se formaliza com o registro. Tá? Então é importante esse documento e acho que até queria parabenizar o Banco do Brasil por já estar exigindo isso durante a fase da análise documental. Com certeza está abreviando um possível problema no futuro. Obrigado, Pereira. Próxima pergunta vai para o Dair, é do Adilson Luiz, da Agência Aeroporto Internacional Distrito Federal. A liberação do financiamento imobiliário hoje é realizada pelo CSO São Paulo. Como forma de agilizar o processo, essa liberação não pode ser feita na própria agência? A liberação ela é feita no CSO para garantir alguns requisitos importantes de segurança. Nessa etapa, o CSO certifica de que algumas exigências para a constituição formal do dossiê da operação e do instrumento de crédito foram adequadamente cumpridas. Então, quando o CSO comanda a liberação, ele está garantindo a qualidade da operação de crédito como um todo. Mas, viu, Adilson, eu quero garantir para você, te deixar tranquilo, que quando esses requisitos são previamente cumpridos, a liberação em si é um procedimento que é executado pelo CSO de maneira extremamente ágil. Obrigado, Dair. Próxima pergunta é para a Evelyn, vem da Rita, lá da agência Iguatu, no Ceará. O cliente apresenta a documentação completa na agência poucos dias antes do vencimento da SAC. Será necessário gravar nova SAC? Oi, Rita, um abraço para todos os colegas do Ceará. Olha, a SAC, ela tem validade de 120 dias. Então, é necessário sim gravar uma nova SAC. Por quê? Se o cliente chegou na agência, apresentou a documentação já próximo da data de vencimento da SAC, é bem provável que ela tenha sido registrada no sistema a um prazo superior de 90 dias. Nesse tempo, muitos fatores podem ter sofrido alterações. As taxas de juros podem ser outras, a renda da cliente pode ter diminuído, por exemplo. Então, muitas coisas podem ter acontecido nesse meio tempo. Então, é indicado, nós orientamos que a agência, nesse caso, imposte uma nova SAC, tá? Ela precisa estar vigente até o deferimento da operação. Então, se ela não fizer isso, se ela não impostar uma SAC agora, nesse momento de envio da documentação, corre o risco de, no meio do processo, a SAC vai vencer, ela obrigatoriamente vai ter que impostar uma nova SAC e pode ter uma ingrata surpresa, descobrir que ao impostar a SAC, a resposta venha como negada. Ela pode ser reprovada, por exemplo. Uma vez que a SAC foi reprovada, essa operação, infelizmente, é indeferida.
Então, essa questão da SAC, que é a solicitação de análise de crédito, deixar bem claro que SAC, que nós estamos falando nesse momento, é solicitação de análise de crédito, é muito importante. Por quê? Nós temos que atentar, principalmente quando o cliente fez o pedido da SAC há um bom tempo, tá? Isso acontece com frequência, o cliente tem o seu crédito aprovado, vai procurar o imóvel, demora um certo tempo para voltar com a documentação na agência, então a agência precisa observar a validade dessa SAC. Então, se a agência suspeitar que essa SAC vai vencer no meio do caminho, é interessante impostar uma nova SAC para que essa operação não corra esse tipo de risco. Ok, obrigado, Evelyn. Próxima pergunta a gente vai fazer para o Odair, vem de Fábio de 4 Barras, no Paraná. Qual é o prazo para análise entre estudo e formalização do contrato com a operação já dentro do CSO São Paulo? Fábio, o prazo previsto pela norma é de 15 dias úteis. É importante ressaltar que esse prazo considera a atuação eficiente de todos os intervenientes do processo. Nesse ponto, a gente ressalta que participa do processo a agência, o cliente, o vendedor e também, aí nós temos como intervenientes internos o CSL, temos as AJURI, temos ainda como intervenientes externos as empresas de avaliação do imóvel, temos a seguradora, Aliança do Brasil. Quer dizer, se todos os intervenientes em todas as etapas trabalharem bem, o processo é liberado em 15 dias úteis. Eu gostaria de ressaltar nesse ponto a importância da qualidade da originação. E aí a gente frisa sempre que a correta tomada de documentos junto ao cliente, especialmente os documentos do vendedor e os documentos do imóvel, além de documentos do cliente, são extremamente importantes para garantir o sucesso da operação, a agilidade do crédito. Odair, eu gostaria de ressaltar a contagem desse prazo de 15 dias úteis. Esse prazo, embora seja determinado de 15 dias úteis, ele pode sofrer uma paralisação na contagem, uma suspensão da contagem, se houver necessidade de documentação complementar do vendedor ou do imóvel. Para ser bem claro, vou citar um exemplo. Digamos que a documentação está em análise no CSO já há 5 dias úteis e o CSO detecta que falta sim uma documentação complementar. O CSO vai fazer o quê? Mandar uma mensagem para a agência solicitando essa documentação e vai suspender a análise. É importante dizer o seguinte, a partir desse momento, o prazo não deixa de ser do banco e passa a ser do cliente. Digamos, quando essa documentação voltar ao CSO, passa sim a contar de novo o restante do prazo, ou seja, se estava com 5 dias de análise, eles terão mais 10 para completar a análise da documentação. Obrigado, Bregolin. Próxima pergunta eu vou responder para o Ralf, da agência Castelo do Piauí, no Piauí. O que está sendo feito para a capacitação dos funcionários em relação a crédito imobiliário? Bom, gente, a gente quer ressaltar com relação ao material de apoio, de treinamento, de capacitação dos funcionários, nós temos o Wiki, que é o Wikipédia do Banco do Brasil, nós temos a parte de novos negócios, crédito imobiliário, que vocês podem acessar lá, já dá para fazer, inclusive tem provas que contam com hora de treinamento. Vocês têm também, nós estamos fazendo o multiplicação seriada, que nós vamos ter nos próximos meses, treinar mais de 100 funcionários representados pelas superintendências, que estarão capacitados para responder a todas as perguntas de vocês e disseminar, fazer esse treinamento para vocês. Além disso, também a gente tem esse material do Rede Aberta, que a gente pede para que vocês divulguem o programa, peçam para que seus outros colegas que não assistiram solicitem esse material e assistam também, porque vocês podem ver que nós estamos complementando informações que não estão no link, sem contar o link nosso que a gente vem constantemente atualizando de forma que ele possa estar bem completo e de uma forma mais didática para vocês entenderem melhor. Chegou agora uma pergunta da Alessandra, do IPEM São Paulo. Ela está perguntando onde é que consulta o extrato da operação. Aqui a gente só quer dizer que o extrato atualmente ele é consultado pelo aplicativo COP, na opção 24, subopção 12. Aí você digita o número da operação e a opção 41. Nessa opção 41 você tem condições de verificar o extrato consolidado da operação. Se sua pergunta não foi respondida durante o programa, não se preocupe.
a Dinev enviará a resposta diretamente para você. A sua pergunta é importante porque ajuda a construir o conteúdo complementar desenvolvido pela Dinev e pela FEPESE, fundação vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina e que é nossa parceira na produção do Rede Aberta. O conteúdo complementar fica disponível na sala do aluno deste curso no site da Universidade Corporativa. Lá você também dispõe de todas as informações a respeito da verificação de aprendizagem. A Biblioteca da GEPS Regional Brasília dispõe de cópias do Rede Aberta em DVD, VHS e livreto com a transcrição integral do programa. Se você quiser obter uma cópia dessas mídias por empréstimo, faça seu pedido no aplicativo BIB no SISBB. É o mesmo procedimento utilizado para pedir livros. Agora vamos ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Por favor, Bregolin. Obrigado, Madeleine. Ok, pessoal, eu espero ter contribuído em alguma coisa durante esse Rede Aberta e garanto para vocês que aprendi muito mais e me apaixonei mais ainda pelo produto. Digo para vocês que nós temos certeza que o mercado é bastante grande, a marca do banco é bastante forte e nós, se formos à rua, buscarmos parcerias simples com construtoras, com imobiliárias, sem muita burocracia, sem muita formalidade, apenas no nosso contato, busque dentro da sua agência, administrador, colega gerente de módulo, busque dentro da sua agência parceiros para nos indicar clientes. Eu tenho certeza que se nós formos à rua, formos a campo, dentro de pouco tempo nós estaremos dando show nesse mercado também. Obrigado. João, por favor. Obrigado. Colegas, espero que vocês tenham gostado do programa Rede Aberta do Crédito Imobiliário. Agradecemos a participação de todos vocês. Eu queria reforçar o que o colega falou. Veja só, nós temos um desafio imenso no segundo semestre com relação ao orçado que vem para a rede de agências no crédito imobiliário. Esse desafio só não é maior do que a nossa competência de entregar as metas. A rede sempre entregou todas as metas que a empresa pediu. E não vai ser diferente. A gente também vai entregar essas metas agora. O que é importante, né? O banco está no momento certo, entrou no mercado no momento certo. Tá? Há uma demanda reprimida da sociedade. Nós temos na base 30 milhões de clientes. E não é necessário que esse cliente não tenha imóvel. De repente quer comprar um segundo imóvel, uma casa na praia, um sítio, de área urbana, tá? Ou mesmo quer trocar do imóvel. Então a gente tem uma oportunidade aí de fazer negócio assim, imensa. É preciso que a gente, nosso gerente de conta, tá? Foque em um produto. Faça um COC, tá? Ofereça ao cliente. Né? Os administradores participam de eventos constantemente. Vamos falar do produto. Tá? O produto é campeão, é de ponta. E eu tenho certeza que com o envolvimento nosso, que a rede sempre trabalhou, como ela sempre focou, a gente vai botar o produto crédito imobiliário como um produto de destaque do banco no mercado. Obrigado pela participação de todos vocês. Vamos caminhar junto nesse segundo semestre. Por favor, Evelyn. Eu também gostaria de agradecer a Dinev pela oportunidade de estar aqui no Rede Aberta BB Crédito Imobiliário e também aos nossos telespectadores, funcionários, nossos colegas funcionários do BB. Um recado que eu gostaria de deixar é que nós tenhamos em mente que todos nós, tanto o cliente quanto o funcionário da agência, da Super, da Dinev, do CSO, enfim, todos os intervenientes, todos nós estamos no mesmo barco quando se trata de uma operação de crédito imobiliário. Então, a gente precisa encarar isso como uma parceria, né, que todos nós intervenientes fazemos. No mais, eu espero que as nossas as informações que a gente passou possam servir de alguma forma e possa contribuir de alguma forma para todos vocês. Obrigada. Rudinei, por favor. Colegas, com o crédito imobiliário no Banco do Brasil, vocês têm uma excelente oportunidade da realização de negócios e também aliado à realização do sonho de um cliente, que é a aquisição de um imóvel. Acreditamos que a hora é agora e temos que agir com proatividade oferecendo o produto. Com certeza, vocês serão os responsáveis para que o Banco do Brasil atinja rapidamente uma posição de destaque na área de crédito imobiliário no cenário nacional. Vamos em frente. Contamos com vocês, contem conosco. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela participação. Por favor, Odair. Dizer que estou feliz em ter participado desse programa, espero ter contribuído. E falando de crédito imobiliário, quero dizer que o CSO está junto com a rede nessa empreitada. A riqueza do debate demonstrou o quanto a gente está se interessando cada vez mais pelo crédito imobiliário e eu acredito que o Banco do Brasil tem tudo para fortalecer essa carteira, ampliar a cultura de crédito no Banco do Brasil e a gente, com certeza, vamos ser cada vez mais forte nesse mercado. Pereira? Eu queria agradecer por participar desse programa
E aproveitar também até para reiterar e ratificar um pouco alguns números que são importantes para esse importante segmento. Poderiam alguns imaginar, o banco tem 200 anos de criação e só está entrando no crédito imobiliário agora, recentemente, quando o sistema de crédito imobiliário do país já tem 45 anos. Pode-se imaginar que estamos no final. Não. Se a gente olhar os números que existem hoje, o crédito imobiliário, a gente pode dizer que está renascendo agora. Está começando as atividades, retomou as atividades, passou um longo período hibernando, quando vários problemas foram enfrentados, foram solucionados. Então, o Banco do Brasil está entrando num momento muito oportuno, onde tem uma legislação muito mais favorável, tanto para quem está comprando as unidades, quanto para quem está produzindo, quanto para vocês, para o banco que está oferecendo crédito. Então, é importante. Tem um potencial enorme de crescimento, né? Eu vi aqui informações de que o banco tem 30 milhões de clientes. É muito normal numa operação de crédito imobiliário, o primeiro passo que a pessoa faz é procurar o banco com o qual ele tem relacionamento. Então, com certeza, creio que no passado, vários desses clientes de vocês se sentiam frustrados ao querer um financiamento imobiliário e o banco ter que dizer que não operava com essa linha de crédito. Acho que é importante a entrada do banco nesse segmento. Em termos de potencial, só para você ter ideia, tem estudos científicos, tem estudo inclusive de um órgão de muita credibilidade, CDPLAR de Minas Gerais, dizendo que para os próximos 15 anos, haverá necessidade de construir 22 milhões de imóveis para atender as famílias que vão se formar. Se nós considerarmos que tem um passivo, ou seja, tem um déficit habitacional que a imprensa propaga muito, de cerca de 8 milhões de moradias, nos próximos 15 anos, para não aumentar, a gente precisaria construir 30 milhões de moradias. É muita coisa, é um segmento que tem um potencial muito grande para crescer. E o crédito imobiliário tem também algumas características que são importantes e acho que o favorecem muito, né? É um potencial de crédito. O país tem uma relação crédito imobiliário PIB muito pequena, não chega a 45% em relação ao PIB. Todos os países têm relações acima desses parâmetros. Tem essa relação porque tem um peso do crédito imobiliário bastante significativo. E outra marca desse tipo de operação é o relacionamento que o cliente passa a ter com o banco. É um relacionamento de 10, 15, 20 anos. Então, é uma oportunidade que existe de fazer outros negócios no futuro. Muitas vezes não agora nos primeiros 2, 3 anos, porque a pessoa está com a renda comprometida com o financiamento imobiliário, mas com certeza ela vai tendo melhorias e vai se desafogando para frente e haverá a oportunidade de fazer bons negócios. Mas para isso, e acho que é importante, queria destacar a importância do programa de levar informações para quem está na linha de frente, atendendo o cliente, para que essa pessoa consiga passar os dados, né, das informações que a pessoa está querendo. Porque não adianta você começar uma operação, você muitas vezes não explica direito, ou você, às vezes, até para antecipar um prazo, você faz um encaminhamento sem a documentação completa e depois acaba aquele prazo que se imaginava que seria curto, ele acaba sendo maior, a pessoa começa a ficar descontente. Então, não é bom começar um relacionamento com problema. É bom começar um relacionamento já mostrando o interesse de fazer, o interesse de ter o cliente, o interesse das informações. Tem várias informações que são importantes as pessoas saberem, que muitas vezes elas esquecem. Por exemplo, se comentou aqui a possibilidade de usar os recursos do FGTS. É importante mostrar para ele as possibilidades que ele vai ter ao longo do prazo. É muito comum, por exemplo, se questionar, vou pegar um financiamento e estou pegando 20 anos, uma dívida muito grande, eu não quero pegar. Muitas vezes o prazo ele é o necessário para que aquela prestação caiba na renda da pessoa. Não quer dizer necessariamente que a pessoa vai levar 20 anos para quitar a operação. Então, isso tem que ser lembrado para ela. Contrato com os 20 anos, você vai ter recurso no FGTS, você vai ter outro bem. Então, tendo oportunidade, faz uma amortização, reduz esse prazo. Então, é importante mostrar esses elementos para a pessoa. É importante mostrar também a questão do próprio seguro, né? Você está pegando uma operação de financiamento imobiliário, você está tendo um seguro caso ocorra algum imprevisto para você, se você for o único adquirente, então, ser 100% em nome, por exemplo, do chefe da família, se você vier a falecer, que ninguém faz seguro com essa intenção, mas é importante. Se esse evento ocorrer, a família está protegida, a dívida será quitada. É importante ele saber que, havendo algum dano ao imóvel provocado por causa externa, ele não pode ser o causador do problema, haverá um seguro que vai dar cobertura para ele. Então, essas informações são muito importantes serem passadas para o cliente, vai ser um prazo muito longo de relacionamento. Então, mais uma vez, parabenizar o banco e tenho certeza que vocês estão operando, estão atuando agora
o Banco do Brasil está entrando no momento certo. É onde o crédito imobiliário está passando por uma fase de crescimento e vocês já estão pegando o trem numa velocidade muito boa, né? Então, acho que parabéns para o Banco do Brasil e parabéns para o programa Rede Aberta por trazer essas informações para todos. Fábio, por favor. Bom, em nome da Dinef, a gente gostaria de agradecer à Diretoria de Gestão de Pessoas pela oportunidade de fazermos um programa sobre o BB Crédito Imobiliário, que agora em 2009 é um produto recente, então que ainda temos espaço a conquistar. Agradecer também ao pessoal do Rede Aberta por ter possibilitado essa gravação, a feitura desse programa. Eu só queria deixar uma consideração final aqui, diz respeito ao que foi dito pelo nosso executivo no bloco 2, com a questão de operação saudável. Conforme o João mencionou, nós temos uma base de clientes de 30 milhões. Nós temos também potenciais, público potencial, que não são clientes ainda, mas que querem fazer o produto do Banco do Brasil. O que a gente pede nesse momento de operação saudável? É buscar exatamente essas pessoas porque a gente não pode esquecer que é uma operação de longo prazo, existe um risco muito grande nessa operação, um possível risco de inadimplência. Então, assim, é um produto ótimo para cumprimento de acordo de trabalho, realiza sonhos dos nossos clientes, só que temos que tomar cuidado para não virar um pesadelo na hora de uma inadimplência, impactando na sua carteira e no seu acordo de trabalho. Então é isso, temos um público a trabalhar, é um produto que tem o seu apelo, ele é muito bom e a gente conta com vocês para o sucesso do produto. Obrigado. Agradecemos a participação de vocês, colegas convidados e do palestrante José Pereira, que estiveram aqui falando de crédito imobiliário. Para mim, Madeleine, foi um prazer participar deste treinamento. A Universidade Corporativa, a DIPES, a Dineve e a equipe de produção do programa agradecem a sua participação e convidam para o próximo Rede Aberta. Não perca! Você acabou de assistir a mais um programa produzido pela Universidade Corporativa Banco do Brasil. Agradecemos a sua participação.